Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão. Hoje, dia 17 de dezembro, estamos começando a reta final para o Natal. E é um tempo muito especial que a gente precisa realmente se preparar para viver o mistério da encarnação. Então, como é o tempo em que a gente vai montando os presépios, e o presépio vai nos acompanhar pelo menos até a Epifania, dia 6 de janeiro. Então, eu gostaria de fazer essa transmissão ao vivo exatamente para que você tivesse um pouco a noção do que fazer diante do presépio. Porque o presépio não pode ser somente um enfeite na sua casa, né? O presépio ele tem a finalidade das imagens sagradas, ou seja, ele está lá para nos fazer entrar em contato com a verdade de Deus. Então, assim como as imagens sagradas são um objeto de devoção, um sacramental, o presépio também. Ele pode e deve ser abençoado. Agora, o que acontece é que o presépio, ele vai crescendo, não é? Nós estamos aqui no nosso cenário com um presépio, mas o nosso presépio, ele já está, digamos assim, adiantado. Por quê? Porque a gente começa montando o presépio, não é? Somente com Nossa Senhora e São José, com a manjedoura vazia. É um sinal da expectação. Aliás, amanhã, dia 18, é dia da expectação do parto da bem-aventurada Virgem Maria. Então, esta espera, né? O presépio com a manjedoura vazia ainda é, digamos assim, faz parte do Advento, faz parte dessa semana que inicia agora. Aí o que acontece? Quando Jesus nasce, se coloca Jesus e se acrescentam os pastores. Por quê? Porque foi na noite santa que os pastores foram até Belém. E depois, né, mais na proximidade da Epifania, é que a gente acrescenta os reis magos. É claro que isso aqui é somente uma forma de chamar a atenção para a gradualidade do presépio. Existem pessoas que já montam o presépio inteiro, já todo feito desde o início. Não há problema nenhum nisso. É só uma questão de você, por exemplo, em casa, viver essa pedagogia com seus filhos, etc. E também você ir acrescentando pontos de meditação. Mas para que é que eu quero fazer essa transmissão a respeito do presépio? Porque existe aqui algo de muito importante. Veja, vamos pegar o presépio mínimo, que é esse que nós temos aqui no nosso cenário. Jesus, Maria e José, né? Claro, tem sempre a possibilidade de colocar os anjos, etc. Mas o presépio mínimo dos mínimos dos mínimos são essas três figuras. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai fazer uma meditação sobre o presépio, essas três pessoas que estão ali no presépio, esse conjunto mínimo de Jesus, Maria e José, existe ali uma porta de entrada para nós contemplarmos esse mistério. E a porta de entrada para nós entrarmos no presépio é São José. Por quê? Porque o mistério da encarnação, o mistério do nascimento do Filho de Deus, ele acontece na Virgem Maria. Então, Nossa Senhora e Jesus fazem parte do mistério. São José, claro, tem uma função especialíssima, foi convidado por Deus de forma muito especial para participar dessa realidade do mistério da encarnação. Não estou aqui em nada tirando a grandeza de São José, mas acontece o seguinte, que quando nós olhamos para a mãe e o menino, nós precisaríamos olhar com o olhar de São José.
com o olhar da fé. Por quê? Primeiro, o nascimento de Jesus se deu também aqui na terra no segredo. Conta a tradição que quando Jesus nasceu, São José não estava presente. Nossa Senhora começou a ter os sinais do parto, São José, que estava ali, junto com a Virgem Maria, foi até a cidade para buscar parteiras. E 2 parteiras vieram junto com São José, uma mais velha e uma mais nova. Mas quando os 3 chegaram, a criança já tinha nascido. Então, o nascimento propriamente dito de Jesus, aqui na história, aconteceu no segredo de Deus. De tal forma que as parteiras só terminaram o processo. São José, evidente, ficou do lado de fora, As parteiras é que entraram, viram que a criança já tinha nascido e então terminaram ali o processo para o nascimento da criança. E então aqui é que nós temos São José vendo agora a mãe e o menino. E é com esta fé de São José que nós precisamos nos aproximar desse mistério. Por quê? Porque Deus, quando o seu Filho se encarnou aqui na história, Ele enviou um anjo para verdadeiramente anunciar, Ele enviou um anjo para anunciar à Virgem Maria aquele grande mistério do qual ela estava sendo convidada a participar. Mas São José entrou como que, digamos assim, atrasado no mistério. Entrou sim, claro, Deus revelou a ele através do sonho. Deus revelou a São José através do anjo que falou num sonho, dizendo: José, não tenha medo, não tenhas medo de receber Maria. Mas essa realidade da participação de São José num mistério do qual ele sabia que ele entrava, mas entrava, sim, com uma missão. Mas ele não fez parte da encarnação em si mesmo, daquele mistério. Ele foi convidado a participar na fé, como nós somos convidados. Então nós precisamos, nesse tempo de Natal, recordar esse exemplo, e não somente a intercessão e a figura majestosa de São José. São José, digamos assim, não está ali no presépio, digamos, como um intruso. Ele está ali como o exemplo mais luminoso de fé de todos os outros personagens. Os pastores entram com fé, sim. Mas o que é a fé de São José e a fé dos pastores? Não tem proporção. Os reis magos entram com fé, mas e a fé de São José? E aqui é que nós podemos aqui fazer, junto com o olhar de São José, olhar para aquela criança e para aquela mãe e compreender o quanto nós não nos damos conta do abismo que está ali. Ou seja, de como nós, miseravelmente, estamos acostumados com o mistério da encarnação, mas nós não deveríamos estar acostumados. Nós deveríamos estar boquiabertos, perplexos com o mistério da encarnação, porque o mistério da encarnação é algo diante do qual os próprios anjos, que estavam acostumados a ver Deus face a face, ficaram admirados. Os próprios anjos, diante de Jesus que se encarnou, diante do Filho de Deus Altíssimo que se fez homem,
ficaram perplexos diante desse mistério da imensidade do amor de Deus. Vamos olhar para isso assim com calma agora, detidamente. Vamos lá, vamos fazer essa meditação juntos. Veja, primeira coisa, o que é o mistério da encarnação? É um mistério no qual nós contemplamos que Deus se fez homem. Mas nós estamos muito acostumados com isso. Primeiro, quem é Deus? Se nós realmente fizéssemos ideia de quem é Deus, ao pronunciar a palavra Deus, nós deveríamos sentir vertigem. E nós, no entanto, estamos tão acostumados com Deus. Nós estamos acostumados a chamar Deus de Papai do Céu, né? Deus é nosso amigo, e termina virando, de fato, um amiguinho. E é assim que nós acostumamos nossos filhos, nós que crescemos em lares cristãos, provavelmente, né? Nós, desde cedo, nos acostumamos a dizer, Jesus é Deus. Então pronto, acabou, Jesus é Deus. Mas gente, pera lá, você faz ideia do que é Deus? Deus deveria nos causar vertigem. Veja só, vamos ver a imensidade de Deus, a grandeza de Deus. A forma da gente ver quem é Deus é vermos, por exemplo, colocarmos aqui o universo de um lado e Deus do outro. Vamos fazer, o que é o universo? O que é a criação? Nós estamos aqui na Terra, achamos, né? Puxa vida, nós olhamos para as estrelas no céu, são pontinhos luminosos. Você já parou para pensar a imensidão do universo? Diante da nossa pequenez, nós somos um nada diante do universo. Vejam só, qual é a estrela mais próxima da Terra? Bom, a estrela mais próxima da Terra é o Sol, evidente. Mas o Sol está bem distante da Terra. O Sol está a 8 minutos-luz. Isso quer dizer o seguinte, a luz parte do Sol e viajando na velocidade da luz, que é uma velocidade imensa, leva 8 minutos para chegar aqui na Terra. Então, quando você olha para o Sol, ou quando você vê a luz entrando pela janela da sua casa, aquela luz que está entrando ali, ela saiu do Sol 8 minutos atrás. Muito bem. E qual é a outra estrela mais próxima? Bom, a outra estrela mais próxima é chamada de Proxima Centauri. Ela é chamada de próxima exatamente porque ela é próxima. E quão próxima ela é? Ela está a 4, vamos arredondar os números aqui, um pouco mais de 4, mas está a 4 anos-luz da Terra. 4 anos-luz quer dizer o seguinte, que a luz dessa estrela, ela sai da estrela e leva 4 anos para chegar aqui na Terra. Você sabe o que quer dizer essa distância de 4 anos-luz? O veículo, né, mais rápido que o ser humano já inventou é uma sonda, né, espacial chamada Parker, que foi lançada no ano passado, em agosto do ano passado, na direção do Sol. Essa sonda espacial, quando ela atingir o ápice da sua velocidade, ela vai chegar, né, a uma velocidade imensa que é suficiente para girar ao redor da Terra em 3 minutos. Quer dizer o seguinte, eu saio daqui e eu vou ali e volto. Eu giro, vou lá em Tóquio, volto ao redor da Terra para Cuiabá em 3 minutos. Essa é a velocidade fantástica desta sonda espacial. Pois bem, nessa velocidade, se essa sonda espacial estivesse indo para a Proxima Centauri, ela chegará lá daqui a 7.000 anos. Essa é a estrela mais próxima da Terra. Você faz ideia do que é isso? A estrela mais próxima, brilha, estrelinha. A estrela mais próxima, se nós viajássemos nesta velocidade
dessa sonda espacial, nenhum ser humano chegaria lá vivo, porque 7.000 anos, ninguém vive 7.000 anos. Nós chegaríamos lá umas, sei lá, quantas gerações depois. E, no entanto, essa é só a estrela mais próxima. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. E a nossa galáxia tem, assim, se estima de que o tamanho da nossa galáxia é 100 milhões de anos-luz. 100 milhões de anos-luz. Veja, nossa galáxia, existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. E o tamanho do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Você sabe o que é 1 bilhão? 1 bilhão, para você viver 1 bilhão de segundos, você tem que viver 32 anos. Se você tem menos de 32 anos, você ainda não viveu 1 bilhão de segundos. Você é jovem demais. O universo tem 93 bilhões de anos-luz. A estrela mais próxima, eu lembro para você, são 4 aninhos somente de distância e levaria 7.000 anos para a gente chegar lá. Agora você imagina o que são 93 bilhões de anos-luz de tamanho. Com 2 trilhões de galáxias, você sabe, não são 2 trilhões de estrelas, são 2 trilhões de galáxias. 1 trilhão, só para recordar, se 32 anos é 1 bilhão de segundos, 1 trilhão são 32 mil anos de segundos. Nós estamos diante de um universo absurdamente grande. Absurdamente. Estamos falando só de estrelas, não estamos falando de planetas, nada. Esse universo, gastei tanto tempo para descrever o tamanho do universo. É imenso. Nos dá vertigem, nós nem conseguimos imaginar o que é o tamanho do mundo, do universo criado, observável. Esse universo, diante de Deus, é qual gota d'água na balança. Eis aí. Esse universo que é imenso, que nos faz rezar como o Salmo 8. Quando olho para o universo, a obra de vossas mãos, eu digo, o que é o homem, Senhor, para que nele penseis? Pois bem, esse universo enorme, onde nós somos uma poeirinha no espaço, um nada. Esse universo enorme é nada diante de Deus. E agora vem o mistério cristão e nos diz que este Deus, que sustenta todo este universo no ser, átomo por átomo, esse Deus, majestoso e infinito, se fez homem por amor a nós. Se você não sente vertigem diante dessa notícia, veja, Deus. Só de pronunciar a palavra Deus, nós deveríamos sentir vertigem. Agora você imagine, Deus não somente pensa em mim e me ama. Já seria algo quase inacreditável. Mas dá para pensar filosoficamente que Ele pensa em mim e me ama, já que é Ele quem sustenta as coisas no ser, e então eu existo. Ele pensa em mim. Porque senão, a prova de que Deus está pensando em mim agora é que eu estou aqui. Porque se Deus dormisse, as coisas deixariam de existir. Deus não pode dormir, pois Ele sustenta as coisas no ser. Se você está, assistindo essa transmissão, você existe. Se você existe, Deus está pensando em você. Que Ele pense em nós e nos ame já é uma coisa assim fantástica. Meu Deus, um Deus infinito que pensa em mim e me ama. Mas não somente. Ele se fez homem.
Aí os cientistas, os físicos, os estudiosos, os cosmólogos, etc., etc., vêm dizer: nós sabemos que a Terra não é um lugar especial no cosmos, porque a Terra é um grãozinho de poeira cósmica. Sim, cosmologicamente é isso, só acontece o seguinte: Ele, Deus, veio aqui e se fez homem aqui e nasceu aqui. E isto faz da Terra, esse grãozinho de poeira, o centro da criação. Meus irmãos, vamos meditar sobre isso. É humanamente inacreditável se não fosse a revelação divina quem nos atesta. Se o próprio Deus não tivesse dito, não seria crível. Nós cremos porque é Ele quem nos diz que é assim. E, portanto, como Ele não se engana e não engana ninguém, nós cremos. Em Jesus, Deus disse: eu estou aqui. E não somente Deus nasceu, Deus se fez homem. Deus se fez necessitado. O que deve ter sido para São José contemplar aquela criança nos braços de Maria. Aquela criança frágil precisando ser aquecida, precisando ser embalada, precisando ser cuidada, precisando ser amamentada. Deus que sustenta o mundo, sendo sustentado pelos braços da Virgem Maria. Meu Deus, que mistério tremendo. Que mistério tremendo que Deus majestoso, onipotente, infinito, o Deus diante do qual as galáxias, os trilhões de galáxias, são nada. O Deus diante do qual o universo majestoso é nada. Se fez poeira, se fez nada, se fez frágil, se fez menino, se fez criança, por mim, por nós. Jesus, nos braços de Maria, pensava em mim, como hoje Ele pensa em mim no céu. Jesus, nos braços de Maria, pensava em mim. Eu vim para salvar você. Vejam, as pessoas estão acostumadas a pensar na manjedoura, a pensar no presépio, como se Jesus fosse uma criança, simplesmente com o seu lado humano e, portanto, como toda alma de criança, uma alma meio atordoada. Por quê? Porque o cérebro ainda não está lutando para dominar as funções básicas do corpo, onde a alma da criança está mais adormecida do que acordada. O que é uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida é uma consciência muito... quase nada de consciência. Que consciência tem a criança de si? Tudo é um pouco maravilha, tudo é novidade, até a luz é novidade para ela. O carinho da mãe é novidade. A criança recém-nascida, ela não tem muita consciência das coisas. Então nós olhamos para o menino Jesus, lá na manjedoura, ficamos enternecidos porque é humano, é normal, é natural, faz parte da nossa natureza humana, ficarmos enternecidos diante de uma criança. Quem é que, vendo uma criança, não sente seu coração se dilatar de alegria, não fica realmente movido
Quem não se sente, né, cheio de ternura diante de uma criança? Claro. Mas não é somente isso. O menino Jesus, lá no centro da sua alma humana, já recebeu de Deus a capacidade de me amar. Porque Ele veio para nos amar a cada um de nós individualmente. As pessoas não entendem quando a gente diz que Jesus me ama. Elas pensam que, sim, Jesus ama a mim porque Ele ama esses bilhões de pessoas que existiram e existirão na face da Terra. Sim e não. Jesus nos ama a todos e a cada um individualmente. Porque foi isso a vontade de Deus. Ele veio a esse mundo para nos amar com o coração humano. E, portanto, diante do presépio, como na fé de São José, creia no abismo do amor de Deus. Vejam, se nós recebemos graças, se nós ao comungar, ao receber o corpo de Jesus na Eucaristia, recebemos graças, vocês imaginem São José, ao receber o menino Jesus das mãos de Maria e poder segurá-lo. Que conhecimentos interiores, que ciências infusas, que fé tremenda, que coisa extraordinária não recebeu São José. Pois nós precisamos pedir a Ele, pedir a São José, me pega pela mão, eu vou me aproximar do mistério do presépio, mas eu quero me aproximar com temor e tremor, diante da majestade divina e ao mesmo tempo diante da ternura e da pequenez daquela criança frágil. São José seja o nosso pedagogo para nós nos aproximarmos do presépio. Porque a nossa tendência diante de Deus é nós nos perdermos no extremo dos dois abismos. O abismo da majestade divina, do Criador que sustenta as galáxias, do infinito, da majestade, com temor e tremor, ou então no outro abismo, o abismo da pequenez, do nada, de uma criança frágil, de uma criança indefesa, necessitada, carente de cuidados, de alimento, de calor, de proteção. E Deus chamou São José para proteger Jesus. E Deus chamou São José para ser mais do que Jesus, entre aspas, em termos de que um pai é mais do que uma criança recém-nascida e precisa defendê-la, como São José defendeu de Herodes e como São José foi chamado a cumprir uma missão. Veja, o abismo do ser infinitamente menos e o abismo do ser mais. Quando nós nos aproximarmos nesse tempo do Natal, do presépio, nos aproximemos dessa realidade divina. Jesus veio. Ele veio aqui. Deus veio aqui. Mas não é incrível que Ele tenha vindo aqui? Não é incrível que Ele não somente tenha vindo aqui, não é incrível que Ele queira ainda vir e quer vir no seu coração? Não é incrível que de todos os lugares onde Deus tem escolhido morar, Ele tem escolhido morar nesse lugar tão tosco e sujo, e eu não estou falando da manjedoura,
Estou falando do seu coração. Sim, porque nosso coração é uma habitação mais apertada e incômoda e desconfortável para Deus do que aquele estábulo. Naquele coxo, Jesus estava bem. No meu coração, ele está muito mal alojado. E, no entanto, ele quer. No entanto, ele quer. Ele quer estar conosco. Meus irmãos, nesse dia 17 de dezembro, nós começamos a entoar as antífonas do Ó. É a chamada Semana Santa do Natal. Quantas famílias começaram, né, no dia de ontem, no domingo, a novena do Natal, a novena preparatória para o Natal, imitando Maria nos seus 9 meses de gravidez, nos 9 dias de preparação para o Natal. Quantas pessoas, quantas famílias estão se reunindo na sala com as crianças para armar a árvore de Natal, o presépio, colocando decorações na casa. O mundo inteiro, o mundo cristão pelo menos, se não o mundo cristão, o mundo católico, se prepara para no 25 de dezembro receber aquele que vem. Ele vem aqui. Mas entre os ornamentos e preparações para a vinda do Cristo, o que é que nós estamos fazendo para preparar nosso próprio coração? Vamos lá, vamos nos aproximar do presépio, nos aproximar como São José. E não somente agora, nesse tempo de preparação imediata, mas também do Natal em diante, né? No tempo do Natal, vamos meditar sobre esse grande mistério. Nós estamos acostumados demais à encarnação. Acostumados. Porque se Deus existe, e Ele existe, Ele não pode caber na nossa cabeça. Quantas vezes as pessoas vêm no confessionário dizendo assim, eu estou muito decepcionado com Deus, eu estou muito chateado com Jesus, porque eu pedi e Ele não me atendeu. Por que é que Deus está permitindo tal coisa, isso ou aquilo? Mas meu irmão, minha irmã, como é que você se senta no trono da sua soberba para julgar Deus? Como é que você se senta no trono achando que você é grande, que você... Não, como se você estivesse sentando Deus no banquinho da escola dizendo, não, se Deus existisse, Ele não faria desse jeito. E aí a pessoa julga Deus. Mas espera lá. Deus existe. E Deus é infinito. Por sua própria definição, se Ele existe, Ele não cabe nos limites da sua inteligência tola. Se você acha que você entende Deus, que você compreende Deus, fuja desta coisa que está na sua cabeça, porque isto não é Deus. Se você entendeu Deus, esta coisa não é Deus, não merece. Um Deus que cabe na sua cabeça não merece existir. Eu não estou dizendo que Deus é irracional. Existe algo de irracional que nós aprendemos sobre Deus, mas Ele, por definição, tem que superar. Então as pessoas julgam Deus e dizem, não, é absurdo, imagina, se Deus viria aqui na Terra. Pois é, mas Ele veio e Ele revelou que veio. Imagina se Deus iria perder tempo pensando em mim. Pois é, mas Ele pensou, não somente pensou, amou, não somente amou, morreu por você.
Ah, se Deus é bom, por que Ele permite tal coisa? Mas, meu irmão, Deus é bom. E se as coisas estão acontecendo, há alguma bondade escondida na sua misericórdia e no seu amor infinito. Nesse Natal, inclinemos a nossa cabeça diante de Deus e adoremos os seus desígnios de amor. Vamos lá. Ele quer brilhar em nossos corações. Ele quer nascer. Não de mentirinha, não de faz de conta. Ele quer nascer no seu coração. E o grande mistério do presépio é que o presépio é você. Deus quer nascer no seu coração. Que São José nos ajude, São José interceda por nós e nos faça entrar nessa preparação imediata do Natal com grande fé para acolhermos o nosso Salvador que vem e vem para nos salvar. Obrigado por ter participado desse programa, dessa transmissão conosco. Que Deus abençoe você nessa reta final do Natal. Quem ainda não se confessou, por favor, vá se confessar, se prepare para esse grande mistério de Deus que quer nascer em nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.